Primeiro exercício. Ele diz que uma partícula se movimenta em linha reta. Então, o objeto só tem um grau de liberdade, né? Que é direita para esquerda para direita. Que ele é descrito, né? A posição desse objeto em cada instante de tempo é dada por uma equação que está aqui. Menos 40 menos 30t mais t ao quadrado. E aí ele faz algumas solicitações sobre este movimento. É um exercício bem de aplicação direta desta equação ali do movimento do MRUV, né, do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, qual é a ideia desse exercício? Nós temos um plano, uma superfície plana, tá? E esse objeto se desloca nessa superfície. Tá? Então, a gente precisa só de uma coordenada x e de um observador inercial, que é em relação a quem que as coordenadas vão ser informadas, né? Então, em relação a esse cara que está lá no 0 metros, o movimento tem as seguintes características. Exercício número 1. Posição do objeto em qualquer instante de tempo é igual a menos 40 menos 30t mais t ao quadrado, tá? Nós sabemos que para um movimento desse tipo, né, que tem como maior expoente o tempo ao quadrado, a equação geral que nos dá essa posição, ela é assim, né? Posição é igual à posição inicial, ou seja, onde o objeto estava quando o cronômetro foi acionado, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, confrontando elemento a elemento da equação dada, a gente identifica o x0, o v0, né, como sendo, deixa eu colocar um grifo mais fino, senão ele vai atrapalhar, né? Um v0 de menos 30 e aqui tem um 1, né? O dobro da aceleração como sendo 1. Então, a aceleração igual a 2, né? A igual a 2, que aí 2 dividido por 1/2 fica 1 aqui. Então, comparando, né, a equação dada com a equação geral, nós temos esses resultados. Posição inicial do movimento, menos 40 metros, ou seja, o objeto estava a 40 metros à esquerda aqui do observador. Ele não estava parado, ele já estava se deslocando com uma velocidade de 30 metros por segundo para a esquerda, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado positiva, né? 2 dividido por 2 dá 1, ok? E aí, são feitas algumas perguntas, né? A primeira delas, letra A, qual é a velocidade média entre os instantes 10 e 60 segundos, tá? Velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Então, nós temos aqui que a velocidade média entre quaisquer dois instantes, t1 e t2, ela é dada por qual a coordenada do objeto no instante final, menos a coordenada no instante inicial, dividido pelo tempo 2 menos tempo 1. Então, é essencial para a gente calcular a velocidade média entre 10 e 60 metros por segundo é calcular as posições em 10 e em 60 segundos. Tá? Então, usando a equação ali fornecida no enunciado, x de 10 segundos igual a menos 40 menos 30 vezes 10 mais 10 ao quadrado. Tá?
Ou seja, x de 10 segundos vai ser igual a 10 ao quadrado, 100. Tá? Então, isso aqui vai ser menos 40 com menos 300 com mais 100, logo x para 10 segundos é igual a menos 240 metros. Então, onde o objeto estava quando o cronômetro estava marcando 10 segundos, 240 metros à esquerda do observador. Tá? E no instante final deste intervalo, nos 60 segundos, tá? Onde ele estava, menos 40, menos 30 vezes 60, mais 60 ao quadrado. Ou seja, 60 segundos, posição, menos 40, menos 1.800, mais 3.600. Finalizando, então, fazendo a soma, nós temos que posição em 60 segundos vai ser igual a 1.760 metros para o lado positivo. Então, o objeto estava a 240 metros à esquerda do observador e, quando terminou o intervalo, ele estava a 1.760 metros à direita. Portanto, a velocidade dele foi velocidade média entre 10 e 60 segundos, foi 1.760 menos 240, dividido por 60 menos 10. Isso aqui vai dar 2.000 metros, 2 quilômetros, dividido por 50, o que dá uma velocidade média de 40 metros por segundo no intervalo. Tá? Dúvidas? Tranquilo, professor. Tranquilo? Tá. Aí a letra B, ele pedia a velocidade em 10 segundos e depois a velocidade em 60 segundos, tá? A velocidade instantânea, a gente sabe que é possível calcular, no caso do MRUV, usando que a velocidade em qualquer instante é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, nesse caso, v de t igual a menos 30 mais 2t. E aí, era só substituir, né? V de 10 segundos, menos 30 mais 2 vezes 10, 2 vezes 10, 20, menos 30, então a velocidade menos 10 metros por segundo. E em 60 segundos, V de 60. Aqui. Não, senhora. Desculpa. Interrupção canina aqui. Menos 30 mais 2 vezes 60. Opa, perdão. Não, tá certo, 60. 2 vezes 60. Então, aqui 120 com menos 30, 90 metros por segundo. Tá? Então, seria... Então, a resposta correta era 40 metros por segundo, menos 10 metros por segundo e mais 90 metros por segundo, que era a letra E do Forms. Tá? Dúvidas aí, alguém? Tranquilinho esse? Eu vou salvando as imagens que depois eu vou compartilhando com vocês.
lá na equipe do Teams, tá? Já salvei, deixa eu apagar aqui. Tá. O segundo exercício, ele fala de um objeto que é lançado para cima a partir de uma altura de 4 metros e com uma velocidade de 20 metros por segundo. O objeto sobe até parar, e aí depois ele desce até atingir o solo e a gente pode desprezar o atrito. As perguntas são: altura máxima alcançada pelo projétil em relação ao solo, tempo de voo e velocidade imediatamente antes de atingir o solo. Então, neste exercício, a gente tem aqui a base de lançamento, solo. O objeto ele é lançado de uma altura de 4 metros de altura em relação ao solo, tá? Então está aqui um ponto 4 metros acima do solo. O objeto vai ser lançado para cima com a velocidade de 20 metros por segundo, a velocidade inicial dele. Ele vai subir até parar, até atingir uma altura que a gente desconhece, mas com uma velocidade de 0 metros por segundo, né, onde ele vai parar de subir. Essa altura em relação ao solo é a altura h, que é uma das coisas que a gente quer calcular. E na sequência ele inverte o movimento e começa um processo de queda até atingir o solo 4 metros abaixo de onde ele foi lançado. E quanto tempo que ele vai demorar para fazer isso? São as perguntas que a gente tem aqui para responder no exercício número 2. Tá? Indo direto ao ponto, né? Nós sabemos que, letra A, y, né, a coordenada dele é igual a essa altura máxima quando esse objeto atinge velocidade zero, quando ele para de subir, e vice-versa. Quando ele atinge velocidade zero, ele chegou na altura dita máxima do movimento. Então, para chegar nesse resultado diretamente, a gente pode usar a equação de Torricelli, que relaciona velocidade com velocidade inicial, com aceleração, nesse caso é a gravitacional, posição do objeto e posição inicial. O que nós queremos é saber qual o valor de y, que corresponde a v0, né? Ou seja, qual é a altura dele, isso é uma função, qual vai ser a altura dele quando essa velocidade for zero. Então, a gente vai substituir vy por zero, o v0 é dado do problema, 20, a aceleração é a gravitacional da Terra, o h é o que nós queremos descobrir e a altura inicial é de 4 metros. Tá? Então, tem aqui uma equação e uma incógnita, a gente só precisa isolar o h de um lado da igualdade para resolver o problema. Vou passar todo esse termo para o outro lado, então muda de sinal, 20 vezes h menos 4 é igual a 20 ao quadrado, logo h menos 4 é igual a 20 ao quadrado dividido por 20, ou seja, 20. E aí o h vai ser igual a 20 mais 4, 24 metros. Então o projétil vai subir 20 metros acima do ponto de lançamento, atingindo a altura máxima de 24 metros. Alguma dúvida com relação a esse? Aqui tá tranquilo. Tá. Para calcular o tempo de voo, nós temos duas alternativas possíveis.
Uma delas é direto pela equação da posição no tempo, e a gente passa aí por ter que resolver uma equação do segundo grau, ou a gente pode optar por fazer sim 2 passos, calculando primeiro a velocidade final e depois o tempo de voo. Eu vou usar a equação de y neste exemplo e tem um outro que vai precisar calcular novamente o tempo de voo, eu vou fazer da outra forma. Assim a gente diversifica um pouco o tipo de solução, tá? A ideia aqui é a seguinte, eu sei que existe uma relação entre coordenada y, coordenada inicial, velocidade de lançamento, aceleração, que faltou um T, desculpa, e a aceleração gravitacional. Tá? Então, isso aqui me dá a coordenada y para cada instante de tempo. Neste movimento, o que nós temos? Que y é igual a 4 mais 20t menos 5t ao quadrado. Tá? Então, isso me dá o valor, né, da coordenada y para cada instante de tempo. E o que nós queremos saber agora, nessa letra B, só um minutinho. O que a gente quer saber é qual o valor do tempo para y igual a zero. Então, eu vou colocar aqui, quando y for zero, 4 mais 20 vezes o tempo de voo menos 5 tempo de voo ao quadrado. E aí a gente tem que resolver essa equação do segundo grau para calcular o tempo de voo. Eu vou só inverter os sinais para ficar com uma cara mais familiar. Então, invertendo todos, 5 tempo de voo ao quadrado, menos 20 tempo de voo, menos 4 igual a zero. Então, identificando aí os termos que vocês estão acostumados na equação do segundo grau, esse é o A, esse é o B e este aqui é o C. Tá? Quem tiver a calculadora, que basta jogar os valores de A, B e C e ela dá a resposta, ótimo. Quem não tiver, tem que sair no braço para fazer. E aí você pode calcular o delta à parte, pode fazer direto, tanto faz. Aí cada um deve fazer a equação do segundo grau como se sentir mais confortável. Então, eu vou fazer assim. Tempo de voo é igual a menos B é mais 20. Mais ou menos raiz de B ao quadrado, 20 ao quadrado, 400, menos 4 vezes A, 5, vezes C, que é 4, mas com sinal negativo. Tá? Tudo isso dividido por 2 vezes 5. Tá? Então, o tempo de voo, 20, mais ou menos raiz de 400, menos com menos dá mais. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. Então, 480 mais 80, dividido por 10. Temos, então, 20, mais ou menos raiz de 560, dividido por 10. Então, tempo de voo vai ser, quando eu considero o sinal positivo, né, eu vou ficar com 20 mais raiz de 560 dividido por 10. Isso é igual a aproximadamente 4,4. E quando eu considero o sinal negativo, 20, né?
menos esse valor, a gente fica com os menos 0,4 segundos. Nós sabemos que, no caso do tempo, a equação, a raiz negativa não faz o menor sentido, né? Então, o tempo de voo do movimento está lá, é de aproximadamente 4,4 segundos, tá? Alguma dificuldade nesse número 2, por enquanto? E aí, calcular a velocidade, tendo já todos esses dados, fica bem fácil, né? Basta que nós saibamos que velocidade final é igual a velocidade inicial menos aceleração vezes tempo de voo, né? Que é o v igual a v0 menos gravidade vezes o tempo. Então, aqui nesse caso, velocidade final vai ser igual a 20 menos 10 vezes 4,4, 40, 20 menos 44, velocidade final, então, é igual a menos 24 metros por segundo. Está aí a letra C e aqui letra B. Alguma dúvida nesse, pessoal? O negócio começou a pegar, então a dificuldade foi lá no projétil, é isso? Que vocês disseram que estavam com algumas dificuldades. Professor, eu fiz um pouco diferente, os valores chegou aproximado nesses valores que o senhor calculou aí. O que você fez de diferente? Você calculou primeiro a velocidade final para depois chegar no tempo de voo? Isso, eu fiz a velocidade final. Sim, Calculei. é outra alternativa, né? Que aí você não precisa Isso. calcular a equação do segundo grau. Não tem nenhum Isso, problema. daí na velocidade final eu tirei o tempo de voo. Tá. É Que daí- bastante. São as duas maneiras de fazer. A diferença é muito pequena, né? Entre um e o outro, tá? Legal. Aí a número 3. É um pouquinho diferente, talvez, do que vocês tenham visto. Para a gente conseguir imaginar essa número 3, tem um movimento muito simples para a gente imaginar. A número 3, o objeto é lançado com 30 metros por segundo de velocidade, só que agora ele forma um ângulo de 45 graus com a superfície horizontal, porém ele não sai da origem, ele sai da posição 0,2, tá? E aí o que é calculado? A altura máxima do movimento, o alcance e o tempo de voo, né? Isso aí não mudou. Mas esse lançamento inicial, ele talvez tenha dificultado um pouquinho vocês. Onde que a gente pode imaginar esse movimento? Quando um jogador de futebol vai cobrar um arremesso lateral, ele faz isso aqui, né? Ele pega a bola, levanta ela, aí vou colocar aqui 2 metros, e lança ela. Nesse caso, ele vai lançar com 45 graus de ângulo. O que a bola vai fazer? Ela vai subir, atingir uma altura máxima, e se ninguém interceptá-la, né, ela vai cair 2 metros abaixo do ponto de lançamento. O que ele está perguntando é a altura máxima que ela atingiu, né, qual o valor da coordenada y dela quando a velocidade y atingiu zero e qual a distância que ela percorreu horizontal, né? Que distância
do ponto de lançamento ela chegou e em quanto tempo ela chegou aqui, tá? É isso que ele está perguntando. Então, os dados do problema são velocidade de lançamento 30 metros por segundo, ângulo de lançamento 45 graus, logo, seno e cosseno são iguais, né? No caso de 45 graus, ambos são iguais a raiz de 2 sobre 2, ou o valor lá decimal que vocês podem extrair da calculadora. Coordenada x, 0, e a coordenada inicial y, 2 metros, que é mais ou menos a altura de onde o cara vai conseguir lançar a bola, tá? E aí, vamos para a solução, então. Então, letra A, como é que eu calculo essa altura máxima? Do mesmo jeito, a coordenada y ser igual à altura máxima está amarrado ao ponto em que a componente y da velocidade vai a 0, que é onde ele para de subir, e vice-versa, né? Se eu conseguir localizar o ponto em que essa velocidade atinge 0, essa altura é a altura máxima da trajetória. Para isso, o mais fácil é usar a equação de Torricelli, lembrando que agora, além das velocidades, ela tem a distribuição da velocidade inicial. Então tem lá o seno e o cosseno de θ, tá? Nesse caso, a equação de Torricelli fica assim: Vy ao quadrado é igual ao V0 seno do ângulo de lançamento ao quadrado menos 2 vezes a aceleração, coordenada y menos coordenada y inicial. Neste caso, nós temos, então, que o Vy ao quadrado vai ser igual a 30 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado menos 20 y menos 2, tá? Então, essa aí seria a equação de Torricelli para esse movimento. A gente quer saber qual o valor de y para Vy 0. Então, quando esse cara for 0, aqui a gente vai ter 30 dividido por 2, 15. 15 ao quadrado, 225. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Menos 20. Altura máxima, menos 2. O que eu vou fazer aqui? Vou isolar esse termo do outro lado da igualdade. Então, vai ficar 20 h menos 2 igual a 450. Logo, h menos 2 é igual a 450 dividido por 20, o que dá 22,5. Então, a altura máxima da trajetória... Opa! Colocou um delta aqui, não entendeu minha letra. A altura máxima da trajetória vai ser igual a 24,5 metros. Tá? Essa é a resposta da letra A. Quem acertou essa número 3, letra A? Ninguém? Professor, eu não lembro, mas eu acho que eu errei esse daí. Para calcular o alcance, que é a letra B, é mais interessante já ter o tempo de voo, tá? E como é que a gente faz para calcular o tempo de voo? Eu posso calcular o tempo de voo ou pela equação da posição em função do tempo, que é um pouquinho mais doloroso, como a gente já viu, ou eu posso calcular esse tempo de voo da seguinte maneira. Vou fazer aqui a letra C. Eu vou calcular primeiro a velocidade final do movimento, Vy final, e depois eu vou calcular o tempo de voo. Tá? Como? Eu vou partir dessa mesma equação aqui, ó, que me dá velocidade em função da posição.
que eu vou fazer agora? Eu quero saber qual é o valor de y, de VY, tá? Aqui 15 raiz de 2 ao quadrado, para a coordenada 0, ou seja, qual é a velocidade final aqui, quando ele chegar no chão, tá? Vy ao quadrado. Preciso tomar só cuidado com o sinal aqui, que ele não é automático, né? Então, Vy final ao quadrado é igual a 225 vezes 2 mais 40. Ou seja, é igual a 490. Então, a velocidade y final desse movimento vai ser menos 7 raiz de 10. Que dá 22, aproximadamente, menos 22,1 metros por segundo. Também poderia ter deixado o resultado assim, Vy final igual a menos 7 raiz de 10 metros por segundo. É a mesma coisa, tá? É o mesmo resultado, não muda nada. A partir da velocidade final, é mais direto calcular o tempo de voo. Tá? Então, seguindo aqui com a letra C. Por quê? Existe uma relação entre VY, V0Y, gravidade e tempo. Se eu sei o valor da velocidade no tempo final, eu posso calcular o tempo final. Então, ficaria assim, menos 22,1 igual a 20 menos gravidade, tempo de voo. Logo, menos 22,1 menos 20 é igual a menos 10 tempo de voo. Tempo de voo, então, vai ser igual a 42,1 dividido por 10, que vai dar, então, 4,21 segundos, tá? 4,2 segundos aproximadamente. Esse é o tempo de voo. E aí, gente, tendo tempo de voo, calcular o alcance é bem direto, né? Bem fácil. Por quê? O alcance, letra B, né? Agora, ele nada mais é que a coordenada x no tempo de voo, ou seja, o alcance é V0 cosseno de θ vezes o tempo de voo. Nesse caso, 30 raiz de 2 sobre 2 vezes 4,21. Isso vai nos dar, então, um alcance de... Deixa eu rodar a manivela aqui. 15 vezes raiz de 2 vezes 4,21. 89,3 metros é o alcance deste movimento, tá ok? Pessoal, alguma dúvida nesse número 3? Estou salvando aqui as figuras para depois compartilhar com vocês, tá? Posso apagar?
O exercício seguinte é muito parecido com esse primeiro, com esse número 4 é muito parecido com o número 3, só que aqui, como os tamanhos, né, são bem diferentes, foi dada uma figura, tá? Aqui os dados são V0 de 30 metros por segundo. Deixa eu engrossar um pouco mais o lápis para aparecer. Tá? Então, V0, 30 metros por segundo. O ângulo é bem mais inclinado, é um ângulo de 60 graus. E aí, lembrando que o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus é igual a 1/2. E a altura de lançamento, o y0, é indicada como sendo de 3 metros. Tá? O que é solicitado? A mesma coisa, altura máxima, tempo de voo e alcance. Do mesmo jeito que no exercício anterior, o objeto vai ser lançado, vai atingir uma altura máxima e cair em direção ao solo. Esta aqui é a altura máxima, momento em que o objeto vai atingir VY0 metros por segundo. A distância entre este ponto e este ponto é a distância linear, né? A linha reta do zero até o ponto onde o objeto vai cair é o alcance. E o tempo que ele vai demorar para fazer isso é o tempo de voo. Tá? Alguém tem dúvida nessa interpretação aí do desenho? Nada. Posso prosseguir? Então vamos. Para resolver esse exercício, é o mesmo caminho que do anterior, tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar a Torricelli, então, VY ao quadrado igual ao V0 seno do ângulo de lançamento ao quadrado, menos 2 vezes gravidade vezes variação da posição, né, y menos y0. O calor hoje, pelo menos aqui em Taubaté, está insuportável. Vou ficar tomando água toda hora para conseguir continuar. Acho que em Pinda deve estar a mesma coisa também, né? Bom, de novo, substituindo os dados. Então, VY ao quadrado, V0 é 30, o seno do ângulo é raiz de 3 sobre 2, isso aqui vai ficar tudo ao quadrado. A aceleração é 10, então fica 20 aqui. E a coordenada inicial é 3. O que nós queremos saber é qual é a altura que ele atinge quando a velocidade coordenada e a velocidade vertical, né? A componente vertical da velocidade foi igual a 0, tá? Então, aqui fica 15. 15 ao quadrado, 225. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Menos 20 vezes h menos 3. Tá? Ou seja, nós temos aqui que 20 vezes h menos 3 é igual a 675. Logo, h menos 3 vai ser igual a 675 dividido por 20. Então, 675 dividido por 20 dá aproximadamente 38,8. Então, a altura vai ser 38,8 mais 3, o que vai dar 41,8 metros.
tá? Então, o objeto vai alcançar 41,8 metros, ou seja, 38... Não, que 38? 33, desculpa. Tá? Vi errado aqui. 33,8 é o resultado 675 dividido por 2, tá? Então, 33,8 mais 3, portanto, 36,8 metros vai ser a altura máxima da trajetória. De novo, eu vou fugir de calcular a equação do segundo grau e vou calcular a velocidade final para depois calcular o tempo de voo. Então, novamente, vou usar a equação de Torricelli, a mesma equação que eu usei aqui na letra A, só que agora para calcular a velocidade correspondente à altura zero. Então, daqui, partindo-se da mesma equação de Torricelli, eu quero saber qual é o valor de Vy final. Ele vai ser igual a 15 raiz de 3 ao quadrado, menos 20 vezes 0, na altura 0, menos 3. Então, esse Vy final, só preciso tomar cuidado com o sinal. Ele vai ser igual a 225 vezes 3 mais 60. Ou seja, 675 mais 60, 735. Extraindo a raiz, Vy final vai ser igual a menos raiz de 735 que é igual a 27,1 metros por segundo. Então, aproximadamente 27,1 metros por segundo é a velocidade final do movimento. Com a velocidade final, fica bem fácil calcular o tempo de voo, né? Deixa eu levantar isso aqui mais um pouco para a gente conseguir desenvolver, tá? Então, a partir aí colocar aqui letra C, continuação, tá? Então, tendo a velocidade final, a gente pode calcular o tempo de voo, porque nós sabemos que Vy é igual a V0y menos gravidade vezes tempo. Eu quero saber agora qual é o valor de t para o qual Vy é o menos 27,1. Então, aqui, menos 27,1 igual a 15 raiz de 3 menos gravidade, tempo de voo. Com isso, nós temos aí que o tempo de voo vai ser 27,1 mais 15 raiz de 3, tudo isso dividido por 10. Aqui, 27,1 mais 15 vezes a raiz de 3, tudo isso dividido pelo 10 da gravidade. Isso vai dar, então, aproximadamente 5,31 segundos, tá? Tendo o tempo de voo, quase que direto a gente calcula o alcance, que é a letra B. Alcance é coordenada x no tempo de voo. Portanto, V0 cosseno de θ, tempo de voo. Então, o R vai ser o 30. Cuidado agora, o cosseno de 60 é 1/2 e o tempo de voo 5,31. Tá? Então, 15 vezes 5,31, isso dá aí aproximadamente 80, né? 79,7 metros, que é aproximadamente 80 metros. Tá? É o alcance deste movimento. Então, recapitulando, esse número 4,
O objeto é lançado do alto de uma plataforma. Ele é lançado com 60 graus de ângulo e 30 metros por segundo de velocidade. Ele sobe até atingir 36,8 metros em relação ao solo e depois cai, atinge o solo 5,31 segundos após o lançamento, a uma distância um pouco menor de 80 metros em relação à base. Alguma dúvida com relação a este exercício? Nenhuma. Podemos ir para o número 5. Não era isso que eu queria. Ok. O último exercício dessa bateria, ele é um pouco mais fácil que os outros, porque o objeto é lançado lá de cima, mas agora ele não forma nenhum ângulo, né? A velocidade é reta, né? Forma aqui 0 graus com a horizontal ou 90 com a vertical, né? Então, aqui no exercício número 5, os dados são os seguintes. O objeto é lançado de uma plataforma situada a uma altura de 20 metros em relação ao solo, com uma velocidade inicial de 60 metros por segundo. Essa velocidade já é V0x, né? Já que V0y é igual a 0. Isso é bem evidente ali na figura, né? Não é possível calcular a altura máxima, ou melhor, até seria, né? Mas não faz sentido, porque a altura máxima já foi dado, é de 20 metros, já que a partir do lançamento esse objeto só cai, né? Ele não vai mais subir, porque ele foi lançado com a velocidade paralela ao eixo x. Por isso o exercício pede apenas o tempo de voo e o alcance do projétil, tá? Como é que a gente pode calcular essas coisas? Bom, eu vou de novo aqui seguir o roteiro de calcular primeiro a velocidade final e depois calcular o tempo de voo. Tá? Poderia ter feito resolvendo a equação do segundo grau também direto, mas vou optar por fazer o lançamento a partir aí dos 20 metros. Tá? O que a gente vai usar para isso? Torricelli de novo. Então, novamente, Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes gravidade y menos y0. Eu quero saber qual é a velocidade final desse objeto que saiu com velocidade componente vertical 0, sendo puxado para baixo pela Terra. Ele atinge o solo, tendo caído de uma altura de 20 metros de altura. Então, Vy final ao quadrado é igual a 20 vezes 20.
Ou seja, a velocidade final vai ser de menos 20 metros por segundo. Nesse ponto, se você está bem já familiarizado com esse tipo de exercício, eu já saberia dizer que o tempo de voo é de 2 segundos, né? Porque o objeto começou a cair sem nenhuma componente vertical de velocidade. 1 segundo após o movimento, ele já está com menos 10 metros por segundo. E com 2 segundos ele atinge o 20 metros por segundo. Então, eu já poderia agora, né, considerar tempo de voo igual a 2 segundos e calcular o alcance. Mas, se eu não estou familiar com isso, ainda não estou suficientemente seguro, não tem nenhum problema. Então, você vem aqui, na equação que relaciona velocidade, coordenada y, com velocidade inicial, gravidade e tempo. E aí, quando a velocidade for menos 20, esse objeto que foi lançado com 0, gravidade 10, terá finalizado o movimento, logo, tempo de voo igual a 2 segundos. Tá? Então está o tempo de voo aqui. Com isso, a gente pode calcular o alcance do projétil, lembrando que o alcance é a coordenada x no tempo de voo. Neste caso, a coordenada x é velocidade, toda a velocidade do lançamento é horizontal, vezes tempo de voo. O objeto, então, vai cair a uma distância de 120 metros em relação ao ponto de lançamento, ou seja, isso aqui vai estar 120 metros, 2 segundos após o lançamento de 20 metros de altura, com velocidade de 60 metros por segundo e velocidade vertical de 0 metros por segundo. Tá? Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.